Sabe qual a palavra grega para explicar poder aqui? O Novo Testamento foi escrito em grego. Sabe qual a palavra grega que está inserida na hora que Jesus diz: alguém me tocou porque de mim saiu poder? Sabe qual é a palavra? É dinamis. É daí que vem a palavra dinamite. É daí que vem a palavra dínamo. Eu sou, Jesus está dizendo, eu sou a energia. Eu tenho a energia. Eu tenho a força. Essa é a frase dos heróis da televisão. E gurizada, não são os super-heróis que têm a força. Não é o Batman que tem a força. Não é o Homem-Aranha que tem a força. Não é o Thundercats. Não, perdão, esses já aposentaram pelo INSS, né? Não é eles. Não são eles. Sabe quem tem o poder? É Jesus. É Ele que tem toda a força. E quem tem fé no seu nome, quando toca nele, diz ele: de mim sai o poder. E esta é uma palavra que tem mais do que a dimensão de explosão. É o poder criativo da renovação. Uma mulher com hemorragia, com uma deficiência física que é causada a hemorragia, quando toca pela fé em Jesus na sua roupa, é curada imediatamente. Quando 12 anos os médicos não conseguem, Jesus, num toque, consegue. Eu tenho poder. Estou te explicando, diz a palavra de Deus. Jesus tem o poder. Não há problema que Ele não tenha mais poder. Pense no maior problema. O poder de Cristo é maior que esse problema. E Ele diz: eu tenho poder. E agora vem uma pergunta, irmãos. Porque naquele dia foi este o tema. Tinha gente que encostava em Cristo e não acontecia nada. Mas uma mulher anônima tocou e foi mudada. Quem é você? Multidão ou uma pessoa que tem fé? Bom, quando a mulher viu que não tinha como esconder, então a Bíblia diz, pela primeira vez, olha como Jesus age. Quando Jesus começou a perguntar quem me tocou, imagine o alvoroço, imagine a multidão. A multidão ficou: o que aconteceu? Quando Jesus perguntou, então de repente a anônima teve toda a oportunidade para vir pela frente falar com Jesus. Note que essa mulher tinha, olha só, mentalizado: eu irei tocar na sua roupa e serei curada e vou embora. Mas Jesus não quer só isso. Jesus disse: ela me tocou. Quando ela ouviu que a fama começou a transformação, depois ela me tocou, mas não para aqui. Ela me pediu algo, eu darei muito mais do que ela me pediu. É como diz a Bíblia em Filipenses: eu te darei muito, infinitamente mais do que tudo que pedimos. Ele é capaz. E agora Jesus diz: quem me tocou? E a anônima viu que não tinha mais como esconder. Então de repente a multidão se abriu. E a multidão não atrapalhou. E de repente ela veio pela frente. Primeira vez ela pegou e tocou em Jesus por trás. Olha só a autoestima dessa mulher. Não tem nem coragem de ir para frente. Não tem nem coragem de encarar Jesus. Mas na segunda vez ela vem pela frente. E a Bíblia diz que vindo pela frente, a mulher declarou para Jesus toda a verdade. Tudo. Comentaristas e Ellen White confirmam algo: se esta mulher não tivesse contado toda a verdade, esta história não estaria escrita na palavra de Deus. Você já imaginou isso, irmã? O seu problema, se ela não tivesse enunciado, comunicado, falado, Jesus não teria contado a história dessa anônima. Mas foi a sua iniciativa, foi o poder de Cristo, foi a sua coragem, e ela disse toda a verdade. Então os apóstolos, os pensadores, os profetas se inspiraram na história, reportando essa história para todas as gerações do futuro, porque ela contou toda a verdade. Ela não omitiu nenhuma parte da verdade. Ela disse tudo, toda a verdade. E você tem que dizer toda a verdade. O teu problema? Qual é o teu problema? Nas mãos de Cristo. Mundo injusto, Ele resolve. E ela contou toda a verdade. E você tem que contar toda a verdade, sabe, por 3 razões. Primeiro, você tem que falar bem de Deus. Falam mal de Deus. Você tem que dizer quem te cuida, quem te protege. Quando você sai de Canoas, vai para Porto Alegre, os perigos, os assaltantes, as desgraças,
Você tem que dizer quem te traz de volta à noite para o teu lar, para o teu aconchego. Você tem que dizer quem traz o sustento para a tua casa. Você tem que dizer quem cuida dos teus filhos. Você tem que dizer quem te mantém com vida e você não morre à noite dormindo. Você tem que dizer quem cuida das graves doenças que podem atingir o teu corpo. Você tem que falar bem de Deus, porque é Ele que cuida de você. Você está entendendo? Tem que falar bem. Você tem que dizer toda a verdade. Por quê? Por causa da multidão. Nosso irmão, a anônima foi transformada quando ouviu da fama de Jesus. Quando ela ouviu da fama de Jesus, a sua vida mudou. E ela fez algo que a multidão nunca fez por ela. Ela falou a verdade para uma multidão que a atrapalhou chegar em Jesus. Ela não teve a mesma moeda de troca. Ela não pegou o mal que recebeu e tratou mal. Mas o mal que recebeu, ela deu em bem, dizendo: a verdade da minha vida é que vocês me atrapalharam, vocês impediram, mas o milagre, a graça, o infinito amor dele me deu uma chance. Quando eu o toquei, fui transformada. Quando a multidão escutou isso, toda a verdade tem que ser dita, toda a multidão. A multidão começou a se questionar, auto-questionar: mas quem eu sou? Eu ando perto de Cristo e nada acontece. Eu ando ao lado de Cristo e nada muda. Eu estou do mesmo jeito, falo as mesmas palavras, tenho o mesmo sentido, os mesmos pensamentos imorais. Por que que a minha vida não muda e a dela muda? A verdade, só a verdade muda. Você tem que dizer toda a verdade por causa da multidão. Tem muita gente hoje na igreja que é multidão. Tem muita gente hoje que se porta como multidão. Mas você tem que dizer a verdade, não só por causa de Deus, não só por causa da multidão, mas você tem que dizer toda a verdade, porque acabou de acontecer mais uma injustiça. Novamente, injustiças no mundo dos problemas. Sabe qual é? É que a mulher falava com Jesus e de repente chegou um emissário da casa de Jairo e disse: Jairo, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha acabou de morrer. Injustiça. Você tem que concordar. Se você é como Jairo, eu tenho 2 filhas em casa. Um pai que ama uma filha, ele vai fazer de tudo para salvar a vida da filha. Não é isso. Jairo não é Deus. Ele não sabe que tem gente com mais problemas. Mas no seu amor de pai, como diz a Bíblia, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, o amor de um pai para com um filho, então ele vai a Jesus, não tem mais solução na minha igreja. Então vou a Jesus, o mestre dos mestres, ele foi, ele chegou primeiro. Você tem que concordar que ele não sabe da injustiça que está acontecendo. Você sim, porque você vê, agora você tem a visão ampliada. Jairo chegou primeiro e Jesus lhe pediu: mestre, minha filha está nas últimas, vem, impõe as mãos e ela será salva e liberada. Mas olha só, Jesus não chegou a tempo, e a filha que estava nas últimas acabou de morrer. Injustiça. Mas sabe, as injustiças, eu te disse, Deus usa para nos transformar. Sabe o que diz Ellen White? Ellen White diz que Jairo cria em Jesus parcialmente. Jairo cria que Jesus era capaz de curar doentes. Jairo não cria que Jesus tinha poder sobre a morte. Jairo tinha uma crença limitada de Cristo. E sabe o que Jesus fez? Jesus não pode curar quando você não crê totalmente, quando é parcial. E agora então Jairo está diante de um grande desafio. E sabe quando a anônima disse toda a verdade? Quando a anônima contou a sua vida de 12 anos? Quando a anônima falou o que aconteceu na sua vida? Então diz Ellen White que pela primeira vez na vida de Jairo, ele então ouviu a fama mesmo de Jesus. E diz que pela primeira vez ele teve fé ilimitada, sem nenhuma restrição, no poder de Cristo. E então nesse momento Jesus se vira para Jairo e diz: Jairo,